Estamos aqui para mais uma edição do programa Sempre Viva com Totó. Para tratar de um assunto muito importante e também muito polêmico. Totó, por que você acha que essa nova geração assim se encontra tão distraída, tão alienada, apática muitas vezes, né? Isso daí é muito legal estar aqui, né? A gente está fazendo um programa diferente hoje. Estou aqui com a Cláudia. Oi, gente. Sempre viva com o Totó. Estou aqui com a Cláudia, muito gostoso. A gente está fazendo porque na conversa, uma apresentação diferente. Por quê? Porque assim, para interagir mais, para ver se chega mais em vocês um assunto que o outro ficou perguntando e a gente interagindo, eu acho que desperta mais, né, um entendimento do assunto, tá? Então, assim, o que a Cláudia acabou de me perguntar por que esses adolescentes, essa nova geração, elas não estão tão aparentemente focadas, estão mais apáticas, né, Cláudia? O que acontece? Gente, em primeiro lugar, a gente tem que entender uma coisa. Essa nova geração, elas se acham e são, estou criticando não, estou constatando, elas se acham e são muito bambambãs, vamos colocar, elas se acham todas poderosas, por quê? Primeiro, porque tem um acesso absurdo à internet e há bilhões de coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Coisas que a gente, na minha época, por exemplo, não dela, mas na minha, a gente não tinha isso. A gente estudava, ia para uma faculdade, tinha que ler, tinha que pesquisar. E hoje, você puxa lá na internet, qualquer assunto de qualquer país, você tem acesso. Então, a sensação, preste atenção no que eu dou nas palavras, a sensação de um grande aprendizado parece em potencial. E é. Só que eles usam isso para a vida, para o dia a dia. E aí pesquisa, isso, é melhor fazer isso, melhor fazer aquilo, se for profissional, ou se for um estudante de colegial, etc. Fazer isso, já fiz, que a professora mandou, tarará, tarará. Só que, o que aconteceu? Por ter muitas informações, eles se acham poderosos, só que eles não foram e não estão sendo, preste atenção, estimulados no geral. O que é isso no geral? Em todos os aspectos do corpo físico. Então, a percepção ficou a ver navios. A criatividade, muitas vezes, ficou lá atrás. Aí alguém pode falar, imagina, eu faço design, eu crio, eu faço. Você cria em cima daquilo que você está vendo de tudo, mas você não cria naquilo que você está sentindo. Mas, Totó, primeiro você falou que essa nova geração, ela tem muito acesso, falta de controle e também pouco filtro. Sim. Né? E você se deu a isso, a toda essa situação que é gerada, você já está falando no âmbito já mais jovem, profissional, e falando da questão do estímulo. Esse estímulo, ele se dá a partir de quando? Lá na infância? Como será esse estímulo? Como fazer com que a criança que já nasce nessa era tecnológica, né, consiga pedagogicamente, né, psicologicamente, ser motivada, instruída e preparada, né, para todo esse acesso que a gente vive hoje. Então, o que é legal, o que acontece, o que precisa ser feito, né? A criança, ela precisa ser estimulada. A gente tem assim, quantas vezes eu falo isso, mas um campo mental, um campo emocional, um campo espiritual e um corpo físico. Esse movimento de todos eles trabalham simultaneamente juntos, vamos falar assim, todo o tempo todo, juntos. O que acontece? A criança que não anda descalço, a criança que não brinca na terra, a criança que não corre numa grama, a criança que não tem experiência tátil, a percepção começa a ficar falha.
pedrinha, você correr na pedrinha é uma coisa horrível, dói, machuca. Tem gente que não consegue, né, correr na pedrinha ali Inclusive com as mãos também, né? Exatamente. Então, assim, a sensibilidade ali já não é a mesma. Precisa, né, não é a mesma do que de uma criança que nasce, tá ali no bercinho, para não sujar, para não dar tanto trabalho, fica em casa, a mãe põe um desenho ou pega o celular, dá na mão da criança, entendeu? E a criança vê um desenho pronto, com estímulos prontos, que não faz com que ela sinta na pele o estímulo. Estou segurando o celular. Se ela está caminhando na terra, se ela está mexendo na terra, entra areia na unha, a mão fica cheia de terra, lava muitas vezes, não sai. Vai subir numa árvore. Criança subindo na árvore, ela tem que ter coordenação motora, tem que ter percepção, tem que ter localização de espaço, entendeu? Sim. Tem que ter como é que eu vou desse galho para o outro para apanhar com uma mão segurando. Então, isso daí vai estimulando o quê? Todo um processo cerebral, todo o corpo humano como um todo, um corpo mental, porque ele tem que ter equilíbrio na árvore, um corpo emocional, eu tenho que ter controle, não posso chorar, porque se eu caio, eu não posso ter medo, eu tenho que controlar o medo, alguma coisa do pé escorregar. Então, esses movimentos vão fazendo com que o cérebro, ele vá aperfeiçoando uma sensação de equilíbrio, percepção, tarará, 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 vários itens. E isso vai construindo no nosso cérebro uma capacidade, gente, de entendimento diferenciado do que uma tela pronta. Então, o que acontece? Qual a diferença que está acontecendo hoje? Hoje, muitas crianças de 3, 4, 5 anos ficam com a mãe na telinha, fica assistindo um filme na telinha, um desenho na telinha, pronto, passou o período da manhã. Aí tá, vai para a escola. E aí, a criança, ela sabe contar a historinha que ela viu, o desenho novo que saiu, parece muito inteligente. E parece muito inteligente. Mas eu vou te falar, tá desenvolvendo o quê? Um raciocínio muito lógico ali. Só que não está construindo um raciocínio emocional, experimental, entendimento profundo. E o que vai? A criança vai ficando alienada às sensações. Ou seja, a criança tem que ter infância. Tem que ter infância. Fundamental. É fundamental que se viva criança, que seja criança, que brinque, que suja, que role, que toma chuva, que toma vento, que toma sol, entendeu? Tudo isso é necessário para um grande desenvolvimento. Inclusive, se a criança pegar essa xícara, colocar em cima dessa daqui, vai mergulhar esse pé dentro da água. Ela vai dar risada, porque na hora que ela mergulha, a água vai cair. Sim. Aí ela mergulha, ela fala, nossa, né? Caiu. Aí ela enche de novo, aí faz de novo, aí faz com a xícara vazia, não caiu, aí ela enche a xícara. Tudo isso vai dando uma capacidade matemática, de raciocínio, de lógica, e essas experiências, aí põe um brinquedo em cima do outro, ou põe um travesseiro e desce a escada, aí machuca o bumbum ou não machuca. Isso tudo são experiências que vão fazer, o cérebro vai conectando os neurotransmissores, que vai construindo, eu vou falar, habilidades diferentes das quais o celular oferece. Você acha que hoje em dia as escolas continuam contribuindo para isso? Ou o acesso à tecnologia nas escolas também está comprometendo o desenvolvimento das crianças na sua totalidade? Não. No geral, como que eu posso te responder isso? Contribui para um grande conhecimento, mas não contribui para um grande desenvolvimento. Certo. Geral. Por quê? Porque todas as pesquisas, tudo está muito linkado à tecnologia. Sim. Na maioria das escolas. E pouco se vê, poucas escolas, claro que existe, mas poucas escolas estimulam a criança como criança. Agora eu vou voltar
Eu vou voltar num processo que você vai entender. Construir e adquirir conhecimento, tá? É adquirir conhecimento. Então eu posso ter uma bagagem de conhecimento. Sim. Mas eu tenho experiência pessoal para passar esse conhecimento para você? A diferença é completamente... Ou seja, é a teoria sem a prática. É a teoria sem a prática. É exatamente. Alguns métodos eu acredito que ainda funcione, como Maria Montessori, né? Sim. Que são métodos mais assim, pedagógicos, que são métodos mais que você falou, mão na massa. Mão na massa, né? exatamente. Tem Porque Maria Montessori a gente faz o quê? Experimentar. A gente experimenta. Sim. Né? A gente experimenta, a criança experimenta. Então, a pia, a banqueta, tudo é da altura da criança. Sim. Né? Então, a vida hoje deveria ser como a mãe, ao invés de ir ao supermercado, à padaria, comprar o bolo pronto, fazer o bolo com a criança. Criança quebrar o ovo, a criança bater a clara, a criança misturar, cair, sujar, depois limpar com a mãe. Não, aí você fala, Totó, utopia hoje, ninguém tem tempo. Exatamente porque ninguém tem tempo que isso está ocorrendo, essa falta de colaboração dessa nova geração. Por quê? Porque isso vai construindo a vida, o celular é importante, o que eu estou fazendo é importante, minha mãe trabalha, meu pai trabalha. Ponto. Sim. Todos ganham dinheiro e tudo muito importante. Agora eu te pergunto, onde está o ser humano? Onde está a pessoa humana? Porque nós estamos virando robôs? Pergunta, você é um robô da vida, da sua própria vida? Você é livre na sua própria vida? Muitas vezes eu me vejo não livre. Gente, você quer fazer uma coisa, você não tem tempo. Como você não tem tempo? Você não vive duas vidas, você vive uma vida. E essa vida tem que ser vivida. Aí vem, holisticamente falando, vamos meditar. Não estou gozando, eu amo esse lado, entenda bem, mas eu estou falando realmente numa ironia. Vamos meditar, né? Mais de... como é que fala mesmo? De relaxar durante o trabalho, e tarará, né? Vamos dar uma parada, fazer uma ginástica laboral. Que lindo! Ajuda a relaxar aquela pessoa naquele momento para aquilo, mas não ajuda como vida. A vida é ela não trabalhar daquele jeito, ela diminuir o trabalho, viver em família, viver mãe, viver pai. Terceirizar menos, né? Exatamente. A escola tradicional, ela também não ser assim tão conivente, né, com esse novo modelo de educação. Sim. E, enfim, e quais as consequências disso para a idade adulta, para a idade adolescente? Eu vou voltar. As escolas e a família, porque a família é o maior núcleo de construção do ser humano. É o início, né? É tudo. É a primeira escola. É a primeira escola e é uma escola de vida. Sim. Entendeu? Tanto é que se você pega uma pessoa vou falar até de uma roça com experiência de luta, ela tem muito mais sabedoria interna do que nós aqui da cidade. Porque ela sabe que vai chover, a gente não sabe, a gente escuta na TV. Olha só, você procura o celular, será que vai estar frio hoje? O cara não, ele olha para o céu e fala assim, lá pelas 5 vai chover. Você não conhece o vento, você não tem essa sensibilidade. E isso é ser humano. Então, aonde fica o ser humano? Então, aí eu vou te responder. Hoje em dia, você fala para você tem um filho, um profissional trabalhando com você nessa nova geração. Sim. Tá? Ele vai lá, desenvolve o trabalho dele e vai embora. Se a xícara estiver aqui, ele não pega para lavar. Fica onde está. Não é problema dele. Ele vai desenvolver X trabalho. Então aí você fala, é proativo? Ele é uma pessoa destemida, autossuficiente? Não sei. Pessoa faz um determinado trabalho, não faz mais que aquilo, pode ser expert naquilo, mas tem um papel no chão, ele não pegou. Entendeu? Ele viu roubando um carro, não avisou ninguém. Acontece. Você pensa que não? Você pega uma criança, você chega lá e fala assim, para um neto, uma neta pra gente,
Filha, pega tal coisa ali naquela prateleira do supermercado. Ela olha assim, não tem, vovó. Aí você olha, tá ali. Não, olha lá, que cor que é mesmo, vovó? Ah, é verde, azul, sei lá. Não tem, tá na frente dela. Aí você fala, ela é distraída, o quê? Ela não tem percepção estimulada. Ela não tem estímulo visual. Ela vê uma coisa pronta na telinha, uma coisa pronta na revista, nos livros de estudo, uma coisa pronta que está aqui. Aí se você pede uma coisa pronta, ou para ela fazer em cima daquilo, ela desenvolve super bem. Então, inteligentíssima. Será? Não conseguiu achar um pacote de sabão em pó? E falando profissionalmente, entendi. E isso causa um dano na sociedade. O que está acontecendo agora com a gente? Você não consegue ver pessoas que interagem com você antenada. É tudo alienado. Tá tudo viajando na maionese, ganhando dinheiro, talvez um bom profissional, mas viajando. Cadê a pessoa humana de olhar e falar assim, Cláudia, você está triste? Você está legal? Você está bem? Ou está alegre? O que aconteceu com você hoje? As pessoas não perguntam, não vivem, elas não sentem. Estão robotizadas. Estão robotizadas, exatamente. Aí você vê, holisticamente falando, vamos treinar a mente, o universo, joga para o universo te dá. Mas você está interagindo? Você está com o pé no chão? Você está sentindo o universo? Onde está o seu universo? Onde está o seu universo? Ótimo, Alex. Onde está o seu universo? Porque aí fala assim, a lei da atração. Ah, gente, bobeira, eu não consigo nada. Claro, onde está o seu universo? Onde você está, que você não está focada, centrada, interagindo consigo mesma. Porque não adianta, telinha, para eu conseguir uma coisa, para um milagre, eu brinco, para um milagre acontecer, eu tenho que sentir e pensar numa mesma frequência. Porque aí eu acredito. Onde está a sua credibilidade? Que é diferente de eu pesquisar na internet todos os assuntos e jogar um assunto super 10. Eu posso jogar. Você pode fazer um texto espetacular, ganhar o Oscar lá. Agora, você vivenciou? Onde está seu coração? Aonde está seu coração? Você sentiu? Entendeu? Então, a diferença que até a gente fala de terapeutas, de médicos, de profissionais muito ligados a seres humanos, diretamente falando, né? Quando ele experimenta, ele sabe ensinar. Sim. Ele sabe passar. Se você curou um câncer em você, se você curou uma doença em você, se você mudou uma característica que não era legal em você, você sofreu para mudar, teve que mudar pensamento, mudar jeito de ser, você consegue ensinar o outro a mudar. Não é a mesma coisa que você ler um texto fantástico. Uau! Legal, né? Agora, você está aqui nesse texto e você está aqui com a sua experiência. Por isso que conhecimento é uma coisa. Sabedoria é outra coisa. Entendeu? Porque se eu sei, se eu vivo, se eu percebo, então assim, se eu entendo que o medo age XYZ em mim, e se eu sei isso, eu sei tirar o medo do outro. Se eu sei perceber que está a casa aqui desorganizada e que está te incomodando, então se eu estou aqui com você, sou sua amiga, eu já vou organizando, para você não ficar chateada. Agora, pergunte se alguém dessa nova geração percebe isso. Não percebe, é muito sutil. Entra na casa, que casa é essa, pai? Que cara é essa, mãe? Aí a gente nem fala. Por que a gente nem fala? Porque assim, viu que tá tudo bagunçado, viu que largou tudo lá, mas não percebeu. Larguei, o que tem? Não e daí não consegue ler, perceber aquela coisa do viu, mas não enxergou. Viu, mas não enxergou. Não consegue, sabe por quê? Porque essa leitura não existe. Essa leitura é uma leitura de olhar. Tanto é que a gente fala, o que é o olhar? É uma célula aberta. É a única célula do que a gente tem aberta. Tanto é que no Egito,
No Egito, ele quando morre, eles colocam uma moeda para ninguém ler a pessoa que morreu. Porque a única célula aberta a gente lê na iridologia. Para não ler a alma, né? Para não ler a alma. E a gente lê a alma, corpo físico, corpo mental e estrutural. Porque aquilo lá, a célula está dizendo tudo. Sim. Quando você faz Os médicos antigos vinham com a luzinha, né? Ótimo. E pelo olhar ele sabia. Por quê? Qual era Porque quando você põe a luzinha, todas aquelas que chamam fendas no olho, aquilo assim, elas significam se está doente, se tem diabetes, se tem problema no rim, se tem problema na próstata, se tem problema, ou se é irritado, se é nervoso, tá tudo escrito ali. O mapa. O mapa, exatamente, que é o estudo da iridologia. Então ele vinha, que ele sabia, ele olhava a lente, a íris ali, o olho lia e na íris ele já sabia o que a pessoa tinha. Hoje é assim, o que você sente? Tananã, tome isso. Gente, não precisava ter, o de médico verdade. nem olha pra sua cara, manda você fazer exame. Sim, exatamente. E essa falta de troca, de interação, né? de experiência, Sim. de você contar, e dessa sensibilidade que não está sendo usada, está sendo prejudicial em N fatores, em várias áreas das nossas vidas. Entendeu? Então a gente começou com o assunto lá da escola, mas o que a gente fala? O que a gente fala? Que falta estímulos em todas as áreas. Falta a criança voltar a ser criança, o adolescente voltar a ser adolescente, e o ser humano voltar a ser uma pessoa humana. Eu tô correndo, você tropeça e cai, eu paro, vou chegar atrasado porque eu vou te ajudar a levantar. Se precisar, leva lá na farmácia na farmácia para poder arrumar ali um machucadinho, limpar, ou na casa próxima que tiver ali. Isso você não vê mais. Hoje em dia, nem as vê. pessoas que machucam param para prestar socorro. Não prestam. A pessoa cai, a pessoa passa, olha, e vê, mas não vê. Né? E passou. Vê, mas não liga. Mas não liga, exatamente. Por quê? Porque todo esse lado humano não foi desenvolvido. Entendeu? Então está sendo desenvolvido uma briga de conhecimentos, de força e de ganhar dinheiro. Ah, mas ganhar dinheiro é bom. Você fica milionário em depressão. Quantos? Você fica trilhardário e se mata. Estão invertendo os valores. Porque isso acontece, gente. Cada vez mais aumenta o índice de tudo isso. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você ganha, eu vou falar, eu vou falar de um jeito mais pejorativo, mas assim, quanto mais você ganha, quanto mais você trabalha, menos humano você fica. Eu não vou generalizar, não, só é um toque mas você precisa estimular esse lado, tanto quanto esse. Então, quando chegam essas informações pra gente, não é pra gente não usá-las, é usar com cautela, mas não deixar de ser humano. E por que as doenças estão aumentando, as farmácias estão aí, um grande número de pessoas com problemas? Porque esse lado humano está sendo apagado, está sendo ignorado. Ninguém ajuda ninguém. Ou seja, o ser humano está se perdendo na sua essência. Exatamente. Se eu estiver aqui, por exemplo, vamos embora, estiver com adolescente aqui, né? Já aconteceu. Adolescente, parente, sobrinho, está aqui, vamos embora. Aí eu começo a fechar as janelas. Ninguém vai ajudar a fechar a janela se eu não pedir. Ainda vai achar que você está demorando. Não, eu fecho a janela, gente. Eu fecho a janela, fecho uma, aí vou fechando. Aí a pessoa já está aqui, vem! Ou no celular, ou assim, você não vem? Estou demorando. Você está desligando a cafeteira, você está lava os copos. A pessoa não tem mais esse senso de colaboração, de interação. Sim. E isso está fazendo muita falta hoje em dia. Então, chega um jovem num trabalho, ele veio desenvolver X coisa.
Ele chega lá para desenvolver X coisas. Pode estar pegando fogo ali. Ele vai só desenvolver X coisas. Antigamente, com pessoas mais humanas, quer ajuda aí? Você está precisando de ajuda aqui? Quer que eu colabore aí com você? Eu estou acabando aqui, já vou aí, tá bom? E é assim que funciona. Então, aproveitando esse gancho, já que você está falando, né, em etapas, em fases, como acontece atualmente no mundo corporativo, né, onde a pessoa precisa trabalhar em equipe, ser multifuncional, e aí você dá de encontro com uma educação, uma cultura, né, que está se instaurando da pessoa, né, ficar nesse ciclo que você descreveu. Então, assim, qual o impacto profissionalmente falando? Então, em primeiro lugar, a parte humana da falha, né? Que a gente já falou. Então, qual é o impacto? Quando você chega lá, cada um começa a desenvolver o seu trabalho, certo? Sim. Tem ganho? Pode ter ganho. Muito ganho profissional, vamos colocar. A empresa em geral tem ganho? Muitas vezes não. Por quê? Porque o que acontece? Se esse daqui viesse conversar com você, já integrava o trabalho dele no seu mais rápido. Só que ele tá ali. E ele foi mais rápido que você, ele começa a mexer na internet dele ali, ele com ele mesmo. Sim. Você entendeu? Porque falou, amanhã a gente se reúne para cada um falar o seu. Só que amanhã a gente se reúne, que é um prazo de cada um terminar o seu trabalho. Então, essa interação, eu falei, Cláudio, você acabou? Vamos fazer? Adiantar, já discutir? Não. Amanhã eu falo. E por quê? Porque eu não preciso gastar com o resto ou com o restante. Eu preciso fazer o meu trabalho, eu vim para desenvolver aquilo. Eu ganho para aquilo. Então, você não colabora como deveria colaborar. Você não participa como deveria participar. E isso é fato. Você contrata uma pessoa para qualquer coisa. Você contrata, vou dar um exemplo, você contrata um cuidador. Aí vai cuidar, vai trocar fralda do idoso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí você fala, aproveita e dá uma sopa. Ah, não combinou de dar sopa. Aí você, isso a questão da proatividade, exato, né? Mas isso seria um carinho, não seria um trabalho, seria uma interação. Um agrado, entendeu? Um envolvimento, um acolhimento. E isso não acontece. Envolvimento. Envolvimento, exatamente. E isso não acontece. Então aí você olha e fala, mas custa. Você entendeu? Hoje você vê filhos que passam reto. Eu vou fazer as minhas coisas porque são minhas. Não dá tempo de ver o seu. Entendeu? Sim. Aí você vê vários, vamos lá, idosos no asilo. Ah, mas é melhor para eles, né? Claro que é melhor para eles. Isso aí é um outro assunto, mas melhor em que sentido? Quem disse que é melhor para eles? É melhor para quem está falando que não vai ter o trabalho de cuidar. Por quê? Porque eu não posso mais. Eu trabalho demais, não posso. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Agora, cadê a pessoa humana? Então, tanto numa fábrica, como dentro de casa, como num contexto corporativo, isso daí está nítido. Você percebe claramente. Você percebe. Uma criança, vamos pro carro? Vamos. Tem que levar um monte de coisa, inclusive dela. Ela pega uma coisa assim, olha lá, e vai indo. Alguém leva o resto. Ela não colabora de ir lá ajudar, pegar e colocar. E aí você fala, onde está a falha? Aonde? Na estrutura familiar, nesse ponto. Porque a mãe ajuda a colocar rápido para não demorar, para deixar as crianças rápido na escola. Então é mais fácil eu pegar... A praticidade. Eu pegar do que a criança vir devagar, lá, cantando pra pôr no carro. No ritmo dela. Vai, gente, eu tenho que voltar, tenho que ir embora. Então eu pego, porque é mais rápido, e jogo. Ou seja, eu estou impedindo uma criança de aprender a ser humana. E isso é muito grave.
Ali não é nada. Isso que é um problema, gente. Aquele momento, gente, não é nada. Você pode pegar um mundo e colocar no teu carro e não deixar a criança carregar. Mas a consequência disso é grave para a vida. É muito grave para a vida. Entendeu? Então, esse movimento de ser uma humana, de parar, de conversar, de sentir, de perceber, de interagir, isso aí precisa ser revisto. Porque o cérebro, ele vai desenvolver tudo isso. Ele vai, vou falar, se a gente pudesse, né, dividir o cérebro, fatiar lá, a gente dividiria em 3, que eu falo muito, né? Você pegar o reptiliano, o límbico e o racional. Gente, o reptiliano, cientificamente provado, trabalha com 55%. Sabe o que é isso? Movimento, percepção, atenção, sensação, tá tudo ali. É o bicho, tá antenado, entendeu? O nosso impulso estava 55%. Se junta com o nosso límbico, que é 38%, 93% do nosso cérebro não é racional. E a gente trabalha com 7% que é racional. Onde ficam esses 93%? Aí você fala, cadê o ser humano? Por quê? Porque eu preciso disso. E é claro que se eu chego no extremo aqui, eu vou ter falta de tudo isso. Então, se a gente está num ponto de ônibus, está num lugar, ou está aqui, ou a gente está andando na rua, ou está vindo com uma criança na escola, ele não percebe se o carro está em cima dele, ele não percebe que tem um idoso na calçada que ele pode dar uma topada, ou que não precisa ser idoso, pode ter outro jovem com o celular na calçada que ele pode dar uma topada. Ele não percebe que passou um conhecido dele do lado. Entendeu? Ele não viu que ele passou por vários lugares, legais e não legais, porque está lá focado no celular. Isso tudo deixou de ativar essa percepção. Então você pega uma criança e fala assim, desenhe o trajeto da sua casa aqui. Como assim, tia? Né? Que é legal. Mas desenha da sua casa aqui, você passa por onde? Ué, pela rua. Mas como você vem? Vem de carro. Mas o que você vê? Ué, tia, minha mãe está dirigindo, meu pai está dirigindo. E essa aí parte você do fala cérebro? Assim, aí só para fechar, você fala assim, ele não viu o supermercado, ele não viu loja, ele não viu bicicleta. Veio no automático. Ele veio no piloto automático, exatamente. A criança não desenvolve. Então a gente fala, você está no carro, brinca, conta quantas pessoas estão andando de calça jeans, olha quem tem óculos, olha quem não tem óculos. Ativa isso na vida, porque isso daí é riquíssimo. Ou seja, literalmente estamos precisando reaprender a ser gente. Exatamente. Agora essa parte do cérebro, né, que você está explicando pra gente, que não está sendo estimulada, motivada, desenvolvida, assim, ao longo dos anos, o que acontece? Ela atrofia ou ela fica estagnada? É possível, depois de uma certa idade, a gente estimulá-la e ela começar de novo a... Sempre é possível, sempre é possível estimular, porque assim, ele está pronto para ser estimulado. Agora, uma coisa que eu lembrei aqui e que eu vou fazer uma colocação, por exemplo, muita gente pode estar questionando o que eu estou falando no sentido de faz ginástica, sou bom, faço um esporte, sou excelente, estou desenvolvendo, estou oxigenando o cérebro. Ok, a maioria que faz academia é para ficar com corpo bom. Corpo bonito, não saudável. Bonito, exatamente. Cheio de graça, a perna tá musculosa, a perna tá firme. Mas a saúde tá ali. E de repente você percebe assim, nossa, mas meu ombro tá doendo, eu tenho que ir no médico. Por que quando ele estava trabalhando na ginástica, ele não trabalhou o ombro dele? Por que não estava na ginástica, ele não estava focado mentalmente, trabalhando a musculatura, a articulação, que é dele? Vai dar para um terceiro trabalhar, porque ele não está interagindo com ele. Sim. Então, assim, legal... Estar em sintonia, sim, né, com o corpo. É legal trabalhado. Estar realmente na academia, excelente, é para fazer esporte. Sim, mas, gente, se perceba, observe quem é você, trabalhe você, seja você. Isso é importantíssimo.
É um autoconhecimento. Vamos fazer um curso de autoconhecimento. Autoconhecimento todo dia, toda hora. Então, é de extrema importância este entendimento. Entendeu? Então, por quê? Porque a pessoa vai entender o que está acontecendo com ela, vai saber lidar com jeitos e trejeitos, emoções, etc. Vai aprender a lidar e vai aprender a ser útil com ela e com todo mundo. Então, realmente, a gente precisa prestar mais atenção nisso? Sim. Entendeu? Deixar um pouco de lado o conhecimento, no poder do conhecimento, e realmente ser um pouquinho e melhorar essa parte humana é necessário. É necessário. Você vê, esses dias eu escutei não foi nem aqui no consultório, mas escutei na rua. Até um exemplo que uma pessoa me deu na rua. Você falou, você acredita que a minha netinha, tem um colega que perguntou assim para ela, você acredita em Deus? Não é Deus, não estou falando de religião, estou falando, olha a pergunta. Por quê? Porque não tem sensibilidade, não entendeu, não dá valor à vida, entendeu? Da onde vem a planta? Olha o movimento, olha o oxigênio que ela dá. Cadê a beleza? Eu não acredito, entendeu? A descrença. Então começa o quê? O conhecimento está aqui. Então, lembra, não desenvolveu o espiritual, não desenvolve o emocional, não desenvolve as percepções, não desenvolve a interação todinha, a expressão, vamos falar, humana, para generalizar, e aí eu desenvolvo só o conhecimento. Quem sou eu? Então, esse ser humano está crescendo cada vez mais. Então, é preciso tomar cuidado para que você não entre nessa linha. Entendeu? Porque aí vem as reclamações das doenças. O corpo fala, ele vai cobrar. É justamente isso que eu gostaria de perguntar para você. Ainda falando da parte cerebral, né? Você associa esse fato, né, dessa nova geração ao aumento das doenças cerebrais degenerativas? Porque você falou das doenças emocionais, sim, né? Que já tem essa correlação. Agora, as doenças degenerativas, os transtornos alimentares, você associa todo a esse comportamento, todos. Uma criança que come sem perceber a comida que ela está comendo, simplesmente come, é uma criança com tendência à obesidade. E então, talvez transtornos, né? De anorexia, de bulimia, todas as questões que a gente sabe, a obesidade, né? Que hoje tá... Aí vem um galope de coisa por cima aí, entendeu? Porque aí vai lá, aí pode a bulimia, a anorexia, aí pode desencadear vários transtornos. Vícios, né? Vícios, etc. Ela não percebe, ela não sente, ela não degusta, ela não parou para comer. Até vou dar um exemplo aqui, que às vezes eu estou com pressa para minha mãe, vai que eu vou ter que trabalhar, engole a comida, corre. Você não deixa a criança perceber. A gente faz isso toda hora, sem querer ou querendo. É isso que a gente precisa restaurar dentro da gente, ressignificar inúmeras pequenas, grandes situações que mais tarde vai causar problema para nós mesmos. E as degenerativas também? Sim, todas, não tem como. O corpo vai falar aquilo que você não trabalhou como um todo. Seja espiritual, seja mental, seja emocional, ele vai reclamar para você que está sendo maltratado, que não está tendo tempo, que não está respirando. Ou seja, as nossas avós tinham razão, né? Tinham razão. Você quer mais do que a pessoa vai para a praia, pega o celular, tira foto do mar, fala, olha gente, a paisagem, mas não aproveita a paisagem. Não anda descalço, não tá rolando na areia, não entra na água, não corre, não vive a vida. Exatamente. Não vive a vida. Aí fala, nossa, fui pra praia, gente, maravilhoso. Não, e acho maravilhoso. Ficou ali, parada, mexendo no celular, com o frescor da praia, com aquele vento, com o barulho da onda. Aparentemente, você tá ali envolvida.
mas você não está vivenciando. Então, é viver. Nós estamos precisando viver a vida. Essa vida maravilhosa. Experimentar. Entender que isso é importante para o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento das crianças, que somos nós amanhã. É o futuro. Agora eu muitas vezes é para causar inveja no outro que não foi. Sim. Né? Faz toda a foto, faz um prato bonito, tudo. É só para causar inveja. Só para causar inveja. Eu posso, eu tô aqui, né? E é o poderoso. Vou complementar, Alex. Isso, de repente, tem um lá fritando ovo, mexendo. Ai, que legal que ele tá lá. Mas quem está vivendo é quem está fritando ovo, quem está mexendo, quem está ali, nossa, eu preciso trabalhar mais para ganhar dinheiro. Ó, tá lá remoendo no bom sentido que eu estou falando, pensando, elaborando, você quer? E o outro põe um prato. Na verdade, você fala, quem está vivendo? Eu acho que esse está vivendo muito mais que o outro que lá está lá parado, entendeu? Então, esse movimento, ele precisa, e nesse ponto aí é um outro assunto que a gente, né, realmente... Né? A ostentação. Vai ali e aí vem o poderio. Esse tá aqui, ó, no conhecimento, no ganho, mas não está sendo humano. Trabalha-se muito a vaidade e menos a humanidade. Exatamente. Né? Até porque, se ele está na arrogância de mostrar, já mostra que não é humano. Porque se eu sei que tem gente que não tem condição, eu não posso fazer isso. Exatamente. Meu coração não deixa fazer isso. Com entendeu? certeza. Então, olha... Principalmente que você deixou um amigo com vontade. Exatamente. Deixou um amigo com vontade desnecessariamente. Se eu posso estar lá, eu não preciso deixar outro com vontade. E uma praia que você muitas vezes não está nem curtindo. Exatamente. E alguém que não foi nem curtido. Se o amigo fosse, talvez ele curtisse mais e com você, né? Então, gente, a gente tem que entender que essa troca, esse estímulo humano, ele precisa ser ressignificado na nossa vida. Não tem jeito. Nós precisamos trabalhar, entender que isso é necessário, estimular os adolescentes, as crianças, desde pequenininho, a serem seres humanos. Voltarem a ser, né? Voltarem a ser. E assim, pede desculpa. Gente, eu parei no tempo e no espaço porque eu vou contar uma coisa. Às vezes um professor pede para um aluno pedir desculpa para o outro aluno. Os pais vêm à escola e condenam o professor porque humilhou o filho dele, fazendo ele pedir desculpa. Gente, como é que nós vamos lidar com isso? Cadê o ser humano? Cadê você, humana? Ele vai pedir desculpa porque alguma coisa ele fez. E a professora entra em desespero porque ela não pode atuar nem ensinar a educação. Por quê? Vem um pai, cobra. Quem é você para mandar meu filho pedir desculpa? Ah, doutor, é uma arrogância? Sim, mas é falta de ser uma pessoa humana. Se você fosse filho, não faz isso. Você iria colaborar, iria falar o mesmo linguajar do professor ali na sala. O trabalho naturalmente deveria ser humanizado. Exatamente. Ah, essa firma é humanizada. Mas é humanizada, usa esse termo por quê? Porque está nesse pau e nesse pé e nesse desastre que nós estamos falando. Senão não precisaria ser humanizada, se somos seres humanos. Virou moda agora, né? O atendimento humanizado. Atendimento humanizado. Gente, por quê? Porque nós deixamos de ser pessoas humanas e estamos lá de uma arrogância lá do patamar que a gente acha que a gente é. Então, voltar a ser humano, tanto é que é legal nesse assunto mesmo, a gente está falando isso, atendimento humanizado, escola humanizada, porque isso deixou de ser. Está tão claro, é tão real o que a gente está falando aqui, que precisa de título agora. Isto aqui é humanizado, esse atendimento é humanizado. Gente, isso aí seria normal, é nosso, do ser humano. E o pior de tudo, Totó, para ter um atendimento humanizado agora é caro.
Muito claro, vale ouro. Tem que pagar muito para Muito. Agora eu vou até fazer uma coisa que eles podem estar pensando. Não, esse atendimento humanizado é porque as coisas online estão tudo robotizado. Não é, não. É humanizado porque falta ser humano. Falta pessoa humana trabalhando na vida da gente, com a gente. E vocês, às vezes, a gente vê muito num ambiente de médico, ou de atendimento médico, que está lá todo mundo passando mal, num pronto-socorro, pessoas humanas e pessoas que não são nada humanas. Ah, isso aqui custa tanto, a senhora paga, eu atendo. Como é que fala? Ele não prometeu que ia atender todo mundo, mas custa uma fortuna. Jurou ser a favor da vida. Jurou isso, ser a favor da vida. E chega lá, cobra uma fortuna. E de repente o outro assim, não, deixa eu atender que não pode acontecer nada, que de repente morre, deixa eu atender, depois a gente vê isso. Esse é humano, o outro não é. Isso eu não estou dizendo que não tem valor o seu trabalho. Só que todo trabalho tem que ser humano. Somos seres humanos. É piada a gente pensar em falar nisso, né? Mas somos seres humanos. Então, o que é humano? O que o ser humano tem? Coração. O que ele tem? Pensamento. Vamos pegar só esse. Quando eu uso a minha vida pensante, quando a minha vida de sentimento, sentindo o momento, eu uno isso, eu trabalho como uma pessoa humana. Então, gente, se não tiver sentimento, delicadeza, sabe, entretenimento, sabe, acolhida, se não tiver afeto, não é humano. E precisa ter. Então eu vou voltar num ponto lá de partida. Ah, a gente vai lá, a criança não presta atenção, o adolescente não presta atenção, não pegou o papel, não achou o negócio no supermercado. Ele não está prestando atenção na sua voz. Não está te ouvindo. Não está te ouvindo, não está prestando atenção no comando, não está ligando se você está precisando da ajuda. Não está sendo humano. Por isso que é necessário estimular, antenar, porque quando a gente estimula tudo isso, isso entra em órbita ali, entra e vai numa engrenagem, porque é uma engrenagem. Agora, uma engrenagem com vários dentes falhos, não vai. Então assim, eu vou pegar, a criança pode deixar que eu leve a mochila. Gente, se ela não levar, é um dentinho da engrenagem quebrado. Então você pode falar, Totó, que besteira aquilo lá. Parece. É um dentinho da engrenagem. No supermercado não ajudou, dentinho da engrenagem. Não pegou o papel que estava caído, dentinho da engrenagem. Não levou para lavar, dentinho da engrenagem. Soma isso, aí não vai ter mais engrenagem. Entendeu? Vai ter um robô fazendo o que ele acha, na hora que ele acha e como ele acha. Sim. Então, nós precisamos rever realmente esse processo humano e valorizar o máximo que a gente puder e estimular cada vez mais. E o que a gente estimular ainda é pouco. Porque somos muito limitados ainda nesse quesito. Nesse quesito. Você fala assim, eu vou dar só um exemplo. Que aí, né, parece, né, mas assim, Jesus bateu numa face e dá outra. Dá para outro bater de novo? O que significa isso? A gente nem pensa o que significa. A gente nem entende. Nem entende. E o que eu quero dizer, até vi na internet, passou lá no celular, que tem um homem mais inteligente do mundo, genial, que responde todas as perguntas. Perguntaram o que ele estuda. Ele falou a Bíblia, não estou falando de religião. Mas por quê? Porque se você entender o que ali quer dizer, do seu jeito, não estou falando de religião, ali tem muita coisa que você aprende. Manual. Muito, é um manual. Então, assim, não a Bíblia, eu estou falando, por que tropeça, levanta e continua? Quer dizer, não para, não debola, vai em frente, entendeu? Mas a religião, não é isso que eu estou falando, é um grande conhecimento, sim. Agora, mais espiritual. Então, quando eu uno o espiritual na religião que você tiver, gente, só dei um exemplo, com o emocional,
com o meu mental, com o meu físico, realmente a pessoa vai ter uma saúde muito melhor. Um desempenho profissional muito melhor. Uma capacidade de rapidez de raciocínio, de entendimento, de ali evitar um problema muito melhor, ou de solucionar um problema muito melhor. Entendeu? De repente está acontecendo um acidente, uma pessoa pula lá e evita. Pô, aquele lá tem experiência de vida. O outro assim, nossa, o que nós vamos fazer? Já morreu. Entendeu? Porque assim, essa expertise, essa é a união, essa engrenagem toda junta. Então, é necessário sim desenvolver esse lado. Prestem muita atenção, gente. Quem não desenvolveu, começa a desenvolver agora. Quem não entendeu, tente entender a partir de agora. Porque o bem é para você, não é para o outro. O lucro é seu. Quem sai ganhando é você. Entendeu? Agora, uma última pergunta, Totó. Você falou, né, da possibilidade que sempre há tempo de você estimular, de você desenvolver, né, toda essa questão cognitiva, emocional, enfim. A gente já sabe, né, cognitivamente, que existem vários estímulos. Agora, você que da área, né, você, atualmente, você tem percebido que todos os profissionais, né, da área da emoção, os psicoterapeutas, de todas as linhas, enfim, eles estão contribuindo para esse desenvolvimento, ou então para esse, sabe, estão trabalhando, né, para esse reencontro, né, do ser consigo. Vixe, sim e não. Muitos sim, muitos não. Tem pessoas que estão levando para o lado da capacidade do conhecimento e do poder aquisitivo, e tem muitos profissionais bem humanos desenvolvendo cada vez mais. E eu vou dizer, esse trabalho ainda é um trabalho de formiguinha. Por quê? Porque o mundo foi ganhando uma força tão grande no poderio que nós nos perdemos nessa área, todos nós. Então, assim, quem tem essa consciência, quem tem a capacidade de entender, de rever esses conceitos e de estimular e querer que isso funcione, mesmo sendo um trabalho de formiguinha, está no ganho. Mas muitos ainda não têm essa visão. Tanto é que existe o título humanização, trabalho humano, né? Isso quer dizer que não tem, isso já mostra que tem muita coisa desenvolvida e muita coisa não desenvolvida nessa área. E cabe à pessoa saber dissociar, né? É uma realidade. Aí você fala, por que o mundo está em guerra? Porque é isso. Uns estão lá, outros estão cá. A hora que nós tivermos uma capacidade melhor de compreensão, de entendimento, de empatia, aí o mundo vai começar realmente a melhorar. Mas na hora da empatia eu vejo o meu ganho, não vejo a empatia. E aí começa um problema, entendeu? Então a gente tem muito que aprender, a gente tem muito o que pensar, a gente tem muito o que desenvolver. E é assim, não vão para ganhos sem saber o porquê. Não vão para um conhecimento sem sentir como. Não vão para uma área sem perceber o que tem por trás disso. Pare e pense na sua vida, na sua história e no mundo que você deseja para o seu filho ou para o seu neto. Porque o nosso já está feito. Agora, eles estão lá atrás. E depende do nosso hoje. Entendeu? É isso, acho. É isso aí, gente. Né? A Totó, como sempre, nos dando aqui uma lição de vida, nos chamando à consciência de que é preciso saber viver, né? E, não obstante, sempre viva com Totó! Isso aí.
Valeu! É isso aí.